Jesus para todos é o tema da ministração hoje. Nós precisamos de Jesus. Todos precisam de Jesus. E o meu intuito ao ministrar essa palavra ao coração de vocês hoje é levá-los verdadeiramente ao encontro de transformação, ao encontro de restauração, ao encontro onde você possa ver o impossível, o improvável, o encontro onde você possa ver aquela situação onde todos disseram para você, não dá mais. E vocês vão provar que quando Jesus está no caminho, isso pode ser diferente. Talvez você esteja falando ou pensando, a minha situação é complicada. Talvez você esteja imaginando que você talvez não seja aquele que Deus escolheu para determinada coisa. Talvez aquilo que você está passando tenha a ver com alguma coisa muito errada que você fez. E por isso que você está naquele buraco. E por isso que você está com aquele problema. Mas eu quero dizer para você que Jesus não vai medir você pelo que você fez, pelo teu erro. Jesus vai olhar para você através do amor dele, através das promessas que ele tem para a sua vida. Ele só quer que você se posicione. E essas palavras que nós estaremos refletindo hoje fará com que você de fato entenda que Jesus é para Deus, Jesus é para todos. E em Jesus nada é impossível. Amém? O quanto você acha que Deus te ama? Você conseguiria responder para si o tamanho do amor de Deus? Talvez aquele texto que tem como referência 3,16. João 3,16 poderia responder isso. Mas Deus amou o mundo. Deus nos amou. Deus nos ama. De tal maneira que deu Jesus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crer em Jesus não vai perecer. Então faça uma revisão agora na sua vida. Você tem perecido? Quais os seus planos que não têm se realizado? Quais os obstáculos que têm sido colocados diante dos teus olhos, têm sido colocados diante da sua vida e tem feito com que você não viva aquilo que você imaginava ser bom? Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus imagina é muito maior. Amém? Você crê que Deus tem algo muito maior daquilo que você tem vivido? Amém? Eu preciso ouvir um amém mais alto. Eu preciso que a igreja se expresse, para que o mundo espiritual ouça que vocês vieram aqui, para que de fato mudar a vida de vocês. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Então Deus nos amou de tal forma que Ele fez o máximo, deu seu único filho, a fim de que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então meu irmão, começa a tomar posse de vitória. Começa a tomar posse de bênção. Começa a tomar posse de tudo aquilo que faz com que você possa mudar as circunstâncias, não pelos seus próprios esforços. Porque em muitas circunstâncias você não vai ter força nenhuma. Mas isso não significa que você não vai prosperar. Isso não significa que você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Então, através desses versículos que eu estarei lendo a partir de agora, das reflexões que haveremos de fazer juntos, eu quero ministrar fé no teu coração. Porque para Deus, nada é impossível. Amém? Qual é o teu problema? Ele parece grande? Eu te garanto que Deus é maior. E você é especial para Ele. Não importa quem você é. Não importa os seus problemas. Não importa quantos forem os levantes do inimigo contra você. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero ler com vocês Marcos capítulo 5. Eu vou ler dos versículos 22 ao 41. Esse fato acontece numa estrada, num caminho. Jesus caminhando e pessoas vão se achegando a Ele. Como nós nos achegamos a Deus. Jesus Cristo está passando.
Aqueles que querem algo dele devem se levantar do seu lugar e rapidinho, devem seguir na direção dele. Aqueles que estão com Jesus, esses, somente esses, farão parte do banquete, estarão compartilhando de tudo aquilo que ele conquistou para nós. Mas é necessário estar com ele, juntinho, abraçadinho. Olha só o que diz, a partir do 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão seguia comprimindo, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo não aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido da fama de Jesus Cristo, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque ela dizia, estava isso no coração dela: se apenas eu lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela sairá poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele, porém, olhava ao redor procurando, porque ele não estava satisfeito, ele sabia que alguma coisa diferente, alguém tocou nele de forma diferente, para ver quem fizera isto. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Que palavra tremenda, né, gente? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, acabou a aflição dela, fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, de Jairo, a quem dissera: tua filha já morreu, por que ainda te incomodas, ou por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá, came. Quer dizer: menina, eu te mando, levanta. Queridos, a partir dessa história, desses dois personagens, eu quero levá-los a reflexões importantes de como nós, todos nós, porque Jesus é para todos. Todos nós precisamos. A maneira que nós chegaremos ao nosso milagre, a maneira que nós temos que nos entender. Porque o inimigo se levanta de muitas formas. Formas essas que se levantaram contra essas pessoas. Então, vendo as realidades de cada um deles, nós encontraremos as nossas realidades, os nossos medos, as nossas vergonhas, as nossas fraquezas, e vamos entender que Jesus é para todos. E todos devem acreditar naquilo que Jesus pode fazer. Eu não quero simplesmente que nós tenhamos um culto hoje, onde podemos levantar a mão e cantar com muita alegria, mas eu quero que essa palavra entre no teu coração e ela faça morada no teu coração. Que para alguns o processo talvez seja muito rápido, para outros nem tanto. Não porque Jesus não ama, mas porque Jesus tem propósito. Aquilo que Deus tem para nós não é para um momento, é para uma vida, é para uma história, é para um legado. E Deus quer que nós entendamos isso, porque Ele vai fazer disso uma história para nós. Então, muitas vezes, o processo vai ser o instrumento que Deus vai usar para a transformação de vidas que estão ao teu redor. Mas se você não entender isso, o teu coração fica aflito e você fica fraco e não consegue lutar. E aquilo que deveria ser algo tremendo num período se torna algo penoso naquele momento. Então, meu irmão, entenda. Aquilo que Deus tem para você não é nunca para aquele momento, é para uma vida. Então toma posse, não daquilo que você somente veio buscar. Estou com um problema financeiro. Estou com um problema de saúde. Meu irmão, quero declarar na sua vida que Deus tem muito mais para você.
No primeiro milagre de Jesus, o problema era a falta de vinho. As pessoas imaginavam que se solucionasse o problema do vinho, ok, alcancei aquilo que eu precisava. Mas não era qualquer pessoa que estava naquela festa. Não era qualquer pessoa que estava cruzando o caminho daquele casal. Era Jesus. Ele não só resolveu o problema do vinho, transformando água em vinho, mas ele transformou aquela água no melhor vinho que até então aquelas pessoas tinham tomado. Talvez você venha com um problema, mas Deus quer muito mais. Ele quer fazer com que tua vida não só resolva aquele problema, mas, meu irmão, tua fé tem que crescer. A tua expectativa tem que ser maior. O teu esforço tem que ser maior. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. A primeira reflexão que eu quero compartilhar com você diz respeito ao necessitado. Muitas vezes a gente fala, quem mais precisa de Deus? O rico ou o pobre? A pessoa conhecida ou a pessoa anônima? O forte ou o fraco? Eu digo para vocês, Jesus é para todos. Nessa palavra nós encontramos duas pessoas, duas histórias. No primeiro momento a gente vê o chefe da sinagoga, o mais importante da sinagoga, um administrador, uma pessoa que mandava, uma pessoa conhecida no meio dos judeus, Jairo. Do outro lado nós encontramos uma mulher que a Bíblia nem cita o nome dela. Não era tão importante assim. Naquele momento é uma mulher que talvez ninguém conhecesse, talvez uma mulher extremamente pobre. Porque a Bíblia fala que ela gastou todo o seu dinheiro. E por conta do seu problema, provavelmente ela vivia afastada das pessoas. Talvez uma pessoa esquecida, talvez uma pessoa que ninguém tinha dado a ela a atenção necessária, porque a situação dela era terrível. De um lado, uma pessoa à margem da sociedade. Do outro lado, um homem importante dentro da sociedade. Essa é a diferença. Mas a semelhança naquele momento daquelas duas pessoas, que ambos precisam de Jesus. Nós somos diferentes, temos problemas diferentes, nascemos, crescemos, vivemos em lugares diferentes. Uns têm mais dinheiro, outros têm tanto. Outros têm uma situação de vida, outros outra situação. Mas a verdade é que todos nós precisamos. E nunca podemos imaginar ou deixar que venham nos falar que por conta disso ou daquilo, eu não conseguirei encontrar em Jesus aquilo que eu preciso. Porque Jesus é para todos. Ah, mas o problema que eu tenho fui eu que causei. Jesus é para você. Se arrependa do teu erro. Ah, mas a minha cura é impossível porque foi declarada que o meu caso é de morte. Jesus é para você. E para Deus não existe impossível. Eu não consigo arrumar emprego, eu não consigo me largar o vício. Meu irmão, Jesus é para você. E Ele vai fazer com que você encontre não só aquilo que para você parece impossível, mas aquilo que para você é aquilo que Ele tem. Duas histórias de duas pessoas diferentes. Mas podia ser a tua história, podia ser a minha história, podia ser a de qualquer um. Mas tem uma semelhança. Da mesma forma que eles precisam, nós precisamos de Jesus. Amados, mas precisar é acreditar de fato que Jesus é importante, é fundamental na sua vida. Porque quando você realmente entende essa verdade, o necessitado entende, o sedento entende o quanto ele está com sede, ele busca água. Aquele que está com fome busca comida. Mas muitas vezes nós falamos, mas de fato não, mas de verdade não está no nosso coração o quanto Jesus é importante. É isso sim que faz a diferença. Não a tua situação econômica, não a tua situação social, a situação cultural. Isso não vai fazer diferença. Mas na prática, quanto você deseja Jesus, isso sim faz diferença. O quanto você procura Jesus, isso faz diferença. Jesus ama todos. Jesus tratava todos iguais, eu estou falando isso dos discípulos. Mas tinha três que a Bíblia apresenta de uma forma diferente. Pedro, Tiago e João. Jesus tratava todos iguais. Mas nem todos tratavam Jesus como Pedro, Tiago e João.
Talvez no momento de dificuldade, quem estava perto de Jesus? Pedro, Tiago, João. Talvez no momento de aflição, de luta, quem estava perto de Jesus? Pedro, Tiago e João. E muitas vezes a gente fala assim, Jesus tratava Pedro, Tiago e João de forma diferente. Por que a gente não começa a pensar de uma outra forma? Pedro, Tiago e João tratavam Jesus diferente. Porque alguns recebem mais, talvez porque buscam mais. Deus não quer me dar. Vamos pensar diferente. É eu que preciso pedir mais. É eu que preciso orar mais. É eu que preciso ajoelhar e buscar mais. É eu que vou ter que subir no monte mais. Refletir mais sobre a palavra. A visão do necessitado. Quanto mais eu necessito, mais eu busco. Porque se eu paro de buscar, ou eu acostumei com a situação, ou aquele que eu estou buscando, de fato para mim, não pode dar aquilo que eu estou procurando. Amém? Vocês entendem dessa forma? Não permita que a tua diferença seja obstáculo. Não permita quem você é, o que você está passando, seja obstáculo. Porque Jesus é para todos. E Ele quer te alcançar. Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão diz respeito a diferenças e semelhanças quanto às necessidades. As necessidades de Jairo diziam respeito a uma filha. A uma menina de 12 anos que estava moribunda. Pronta para morrer. Aquele homem que era um homem reconhecido na sociedade judaica da época. Por 12 anos viveu com uma filha que era um sonho, a alegria do coração dele. Alguém que ele desejava tanto que ele estava vendo morrer e não adiantava, tudo que ele fazia não adiantava. Um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha poder, um homem que tinha poder e reconhecimento. Mas não podia fazer nada para a filha dele. Ele sonhava todos os dias que ele via aquela menina deitada naquela cama. Ele sonhava em poder comemorar com ela o 13º aniversário. Ele tinha um problema. O problema não estava com ele, mas estava com alguém que ele amava muito. A mulher não. O problema era ela. Coincidentemente, por 12 anos, ou seja, quando aquela filha de Jairo estava nascendo, aquela mulher começou a experimentar uma hemorragia que por 12 anos consumiu a sua vida, consumiu o seu dinheiro, consumiu a sua paz, consumiu a sua alegria, consumiu todas as perspectivas de ela poder viver uma vida plena. Ela não queria que aqueles 12 anos tivessem nenhum outro dia. Tanto um quanto o outro. Tanto o problema da filha de Jairo, de uma menina que estava prestes a morrer, ou de uma mulher que tinha uma doença incurável, precisam de Jesus. Qual que é o teu problema? É com alguém que você ama? É com alguém que você gostaria que estivesse curado? Os problemas são diferentes. A solução é a mesma. O que você vai fazer? Como você vai se comportar? Jairo começa a romper as dificuldades. A mulher, ela começa a pensar de que maneira ela vai chegar até Jesus. Jairo aborda Jesus de uma forma. A mulher aborda Jesus de uma outra. Jairo era homem, era importante. No caso da mulher, é uma mulher imunda segundo a religião da época. O que eles tinham, eles usaram. O que você tem? É aquilo que você tem que usar.
Você não consegue falar? Não fala. Chora. Chora. Chora para aquela pessoa que você ama, para que ela possa ser transformada, para que ela possa ser curada. Se você sabe falar, fala. Pede para Deus. Se você conhece um pastor, vai na casa dele. Pede para ele orar com você. Não deixe que o teu problema te atrapalhe. Não deixe que o teu problema te atrapalhe. Jesus, ele vai além daquilo que você pode falar. Ele quer que você fale. Ele quer que você expresse quando você puder. Mas tem dias que as dores são tão grandes, que as lutas parecem tão destruidoras, você não consegue falar. Mas Jesus é para aquele que consegue e para aquele que não consegue. Jesus é para aquele que está morrendo. Jesus é para aquele que está morto. Jesus é para aquele que está doente. Jesus é para aquele que não tem R$1. Jesus é para aquele que está com uma dívida impagável. Jesus é para aquele que não consegue emprego. Jesus é para aquele que tem problema com vício. Jesus é para aquele que a mulher foi embora de casa. Jesus é para aquele que não consegue perdoar. Não deixe que o teu problema te afaste daquele que pode transformar a sua vida. Não deixe. Aonde está o teu problema? Busca ele agora. E começa a apresentar para Jesus. Comece a apresentar o seu problema para Jesus. Porque eu creio que hoje esse problema não vai junto com você para a tua casa. Posso ouvir um amém? Amém? Glória a Deus. Eu creio, e você? Aquele que crê verá a glória de Deus. Então eu creio que aquele problema que entrou com você aqui não vai voltar para a tua casa. Toma posse. Toma posse. Mas voltando para os relatos de Marcos capítulo 5. Temos reflexões do que diz respeito às dificuldades. Falei sobre a pessoa. Falei sobre os problemas. Agora, o inimigo ele não quer. E por isso ele coloca tanto problema no teu caminho. Que você chegue naquele que além de resolver o teu problema, te traz salvação. Muitas são as barreiras que tentam te impedir. E eu quero que você dê uma atenção especial a isso. Quando você quer alguma coisa, você precisa lutar por ele. Quando você quer ter um casamento maravilhoso, você precisa lutar por ele. Quando você quer um trabalho que seja próspero, você precisa lutar por ele. Quando você quer que Jesus faça parte da sua vida, meu irmão, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Você precisa lutar por Jesus. Amém? Quem tem lutado por Jesus aqui? Quem tem lutado muito, que não tem deixado nada, mas nada mesmo impedir. A mulher, por 12 anos, ela sangrou. Por 12 anos ela foi gastando tudo que ela tinha. Por 12 anos ela via o seu corpo se esmirrando, se acabando. Por 12 anos as pessoas olhavam para ela e falavam assim: aqui você não pode ficar, você tem que ficar do lado de fora. Rejeição. Existe alguma coisa pior do que rejeição? Somente aqueles que sentem, que passaram por isso, dirão e terão essa resposta melhor. Essa era aquela mulher. A sociedade não queria que ela estivesse lá, os homens não queriam que ela estivesse lá. A situação do seu corpo não queria que ela estivesse lá. A religião que ela vivia não queria que ela estivesse lá.
Mas mais forte daqueles sentimentos todos que afastavam ela, era o sentimento que ela tinha de conhecer aquele que poderia ser diferente de tudo aquilo que ela foi apresentado em sua vida toda. Não era mais um médico, não era mais um curandeiro, mas era alguém que, quando ela ouviu falar, o ouvido dela falou: não, esse é diferente. O coração dela falou: esse é diferente. Eu preciso chegar até ele. Eu preciso chegar até ele. Eu preciso chegar até ele. Mas são muitas as barreiras, não importa, eu preciso quebrá-las, meu irmão. Quanto tempo faz que você não ajoelha e passa uma noite inteira clamando a Deus por aquilo que você precisa? Faz quanto tempo que você não senta numa escrivania, abre a tua Bíblia e você lê aquela palavra por horas, permitindo que ela limpe o teu ser, transforme o seu viver, alegre o seu coração? Faz quanto tempo que verdadeiramente você não luta por aquilo que de fato pode transformar a sua vida? Eu não preciso ouvir a sua resposta. Mas você precisa ouvir, porque essa resposta é importante, porque ela vai mostrar realmente o quanto você tem crido em Deus, quanto você tem desejado que Jesus Cristo faça diferença na sua vida. Se for necessário, Ele vem como um estralar de dedos, como um piscar de olhos, mas Ele espera que aqueles que podem, nós podemos sim buscar mais Deus, permite que Ele use muito mais as nossas vidas do que nós temos feito. Aquela mulher lutou, não tendo força, não tendo condições, mas isso não impediu ela. Não impediu. E Jairo foi diferente. Talvez para alguns possam dizer: não, a luta dela foi difícil, mas Jairo é judeu, e os judeus queriam matar Jesus. Jairo era importante na sinagoga, e aquele Jesus começava a pregar coisas diferentes do que eles pregavam. Falava que Jesus era um fanfarrão, estava se levantando contra eles, queriam matar Jesus. Era o status, era o emprego, era o que os amigos iriam falar dele, se ele assumisse. E quantas foram as vezes que nós nos calamos para que as pessoas não questionassem a nossa escolha? Quantas foram as vezes que o nosso emprego foi mais importante que o nosso Deus, fazendo que muitas vezes no trabalho, nós, ao invés de termos um testemunho de verdade que apontasse a nossa vida para Deus, nós mentimos. Ficamos com medo de perder o emprego. Mas é do salário do meu emprego que eu me sustento. Meu irmão, não é do salário do teu emprego que é o teu sustento, é de Jesus o teu sustento, é de Jesus o teu caminho, é de Jesus a tua vida, é de Jesus a tua vitória. Se você não estiver com Ele, você não vai ver a glória de Deus refletida nele para você. Aquilo que Ele conquistou na cruz, somente aqueles que estiverem com Ele haverão de ver e viver. Chegou uma hora que Jairo falou assim: não importa o meu emprego, não importa a minha posição, não importa o que eles vão falar, mas é minha filha, e por ela eu vou fazer o que tiver que ser feito. Meu irmão, é a tua vida, por ela você tem que fazer aquilo que tem que ser feito no que diz respeito a Jesus. E ele chega até Jesus e fala assim: Jesus, se o Senhor colocar a tua mão na cabeça da minha filha, ela vai ser curada. Você tem tido dificuldade para chegar até Jesus? Deixa eu falar uma outra coisa para você. Começa a se esforçar para vencer. Olha para esses testemunhos que Deus nos dá. Não é historinha. Isso aconteceu. E é um presente dos céus para que a nossa vida tome um outro rumo. Aquela mulher podia voltar para a casa dela do jeito que ela veio, se ela tivesse deixado as dificuldades impedir ela. Aquele homem poderia estar voltando para a casa dele para enterrar a filha dele, se ele não tivesse enfrentado a religião. Meu irmão, está na hora de você mudar, porque não se coloca vinho novo em odre velho. Vou falar de uma outra forma. As grandes bênçãos do Senhor virão para aqueles
que deixarem o Senhor mudar a sua vida. Deixa Deus te mudar. Deixa Deus entrar na tua casa. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa Deus transformar a tua história. Mas, meu irmão, não queira ser religioso, não. Eu sempre fiz assim, não. Talvez Deus tenha um caminho novo para você. E para que Jairo pudesse experimentar isso, ele teve que entender isso. Entender que com Jesus tem que ser diferente. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que vem na igreja só para participar do culto, não faça mais isso. Quando você vier no culto, venha para se entregar, venha para adorar, venha para cantar. Não se preocupa com quem está do teu lado, não. Se preocupa com aquele que pode sim fazer na tua vida uma grande mudança. A gente se preocupa com tantas coisas. A gente quer ouvir tantas pessoas, tantas opiniões, mas Deus tem uma opinião e é a dele que você tem que ouvir. Mas você conhece a opinião de Jesus? Porque se você não se dispor a se esforçar, mas como é difícil isso. Se não lê a Bíblia, como eu vou conhecer a vontade de Deus? Se eu não ouvir o convite, se eu não ouvir aquela pessoa que fala assim, olha, Jesus está passando lá embaixo. Lá embaixo. Tem que atravessar o rio, tem que subir a montanha, tem que pular a cerca. Ele está passando lá. E Ele é poderoso. Ele é poderoso. É demais. Eu tenho ouvido falar de que Ele tem feito coisas tremendas. Lá em Canaã da Galileia, sabe o que Ele fez? Ele transformou água em vinho. Ele já curou muitos enfermos, já expulsou muitos demônios. Ele ressuscitou mortos. Ele andou sobre as águas. Ele acalmou o mar, Ele acalmou a tempestade. Mas Ele está passando lá, o que você vai fazer? Eu vou até Ele. O que você está fazendo para ir até Jesus? Se esforça, meu irmão. Porque essa é a parte que diz respeito a nós. Se esforça para se relacionar, se esforça para ter intimidade, se esforça para participar de uma célula. Pô, pastor, mas você está falando de coisas do homem? Não, não estou falando coisa de homem, não, estou falando coisa de Deus. Porque na célula você vai conhecer Jesus. Se esforça para participar de uma escola bíblica, se esforça para que o culto seja algo grande para você. Prepara o teu coração antes de entrar no culto. Não trate o culto como se fosse uma coisa qualquer. Pastor, eu vim para um culto de oração, estou precisando de ajuda, estou te dando a ajuda que você precisa. Estou te dando uma palavra que vai ser poderosa, não só para hoje, mas para a tua vida. Vai chegar um dia que você não vai estar aqui, mas você vai saber, se eu clamar para o filho de Davi, Ele vai transformar a minha vida. Vai chegar um dia que você não vai poder até Ele, mas Ele vai até você. Como aquele aleijado que estava esperando a água se mexer para entrar no tanque. Qual era a esperança daquele homem? Qual era a esperança daquele aleijado que não conseguia se levantar? Ninguém olhava para ele. Mas Jesus foi até ele e deu para ele aquilo que ele nunca ia conseguir. Ele começou a andar. Se eu não me esforçar, eu não vou desenvolver dentro do meu coração aquilo que diz respeito à minha quarta reflexão. Se eu não ler, se eu não orar, se eu não clamar, se eu não jejuar, se eu não me consagrar, se eu não me quebrar na presença do Senhor, eu não vou ter aquilo que eu necessito para mover o mundo espiritual. Eu vejo lá em Marcos capítulo 5, versículo 23. Jairo insistentemente lhe suplica: minha filhinha está onde? Vem, impõe as mãos sobre ela
para que ela seja salva. Jairo tinha convicção. Jairo tinha fé. Jairo rompeu todas as barreiras que o impediam. E quando nós rompemos as barreiras que nos impedem, quando nós conseguimos romper aquilo que nos segura, eu entro numa dimensão da fé. E o que é fé? Fé é conquistar aquilo que não se vê, aquilo que não se tem, aquilo que não existe. O que não tem existido para você, o que você não tem conseguido, é justamente aquilo que você vai conseguir, vai passar a existir, se você conseguir crer que Deus é poderoso. E o que a Bíblia fala? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido? As mentiras de Satanás, os costumes do mundo, as músicas do mundo. Você tem se consagrado para que você esteja habilitado no momento de angústia, no momento de luta. Você fala assim: luta, pode vir, mas você não me derruba, porque o meu Deus é maior. E quando você fala isso, você não fala da boca para fora, você traz o teu mais íntimo, você traz o teu espírito, e aquele espírito, aquela palavra se manifesta. Se você tocar, se você tocar na minha filha, ela vai ser curada. Eu quero que você fale hoje no teu íntimo: Senhor, se o Senhor tocar, a minha porta de emprego vai se abrir. Eu quero que você fale isso no teu íntimo, mas fale com fé. Se o Senhor tocar, a minha enfermidade não mais vai existir. Se o Senhor tocar, o meu filho vai se converter. Se o Senhor tocar, a minha história vai mudar. E a mulher? E a fé daquela mulher, que poderia estar descrente de tudo, porque tudo que ofereceram para ela não serviu para nada. Quantos foram os malandros que apareceram e falaram assim: eu tenho uma solução, pegou o dinheiro dela e foi embora. Quantos foram os tratamentos doloridos que ela passou, e ela não teve solução, mas ela ouviu que Jesus estava lá. Como você está ouvindo que Jesus está aqui, Ele é para você. E a fé dela foi diferente, mas é uma fé tão grande quanto a de Jairo. E ela falava no coração dela: minha situação é complicada, eu sou mulher, eu sou fraco, eu não preciso muito, Ele não precisa nem tocar na minha cabeça. Se eu encostar no seu vestido, e aquela foto que está lá, se encostar, se eu passar perto, se eu ouvir a voz, eu vou ser curado. Olha só o que está acontecendo nesse lugar, nessa noite. Jesus está falando para você: haja como ela. Talvez não tenha hoje alguém que coloque a mão na tua cabeça, mas você está no lugar onde Jesus está passando. Você talvez não precise nem chegar perto dele, mas pelo fato da sua presença estar aqui, isso é o suficiente para mudar a tua história. Basta eu tocar na sua veste. Fala isso no teu íntimo. Fala isso no teu íntimo. Aplauda o Senhor, porque grandes coisas Ele haverá de fazer na sua vida para a glória dEle. Se somente eu tocar. Fala isso no teu íntimo. Fala isso no seu íntimo. Talvez você não esteja vendo Jesus agora. Talvez você esteja vendo uma multidão de problemas, uma multidão de situações. Talvez você esteja: ah, Jesus, cara, onde você está? Não consigo te enxergar. Tanta gente na minha frente. Faz esse exercício. Começa a estender a tua mão pela fé. E começa a sentir a presença dEle. Começa a sentir. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. E ela é tão forte. Eu creio que ela já está transformando a tua história. Quando aqueles homens chegaram para Jairo e falaram para Jairo: Jairo, tua filha já morreu. Acabou. Não tem mais esperança, Jairo. Acabou. Vamos embora. Vamos enterrar.
Eu acho que deve ser difícil você receber uma palavra tão dura. Quem estava lá? Quem estava lá? No versículo 36. Quem estava lá? Está aqui. Está aqui no meio da gente. O mesmo poder, a mesma pessoa, o mesmo amor, a mesma graça, a mesma vida, a mesma alegria, a mesma verdade, que fala para Jairo: não temas, crê somente. Aleluia! Glória a Deus! Crê somente. O Jesus que fala para Jairo, o Jesus que para e olha para aquela mulher e fala assim: alguma coisa aconteceu porque de mim saiu o poder. É aquele que está aqui e quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Levante e jubile ao Senhor, porque Ele é grande e maravilhoso e muito mais Ele vai fazer. Ele está aqui porque Ele te ama. Ele está aqui porque você é especial para Ele. Ele está aqui porque Ele quer ouvir você dizer: basta eu passar perto. Ele quer ouvir você sentir: se somente Ele tocar na cabeça da minha filha, ela vai ser curada.